Primeiro grande erro que eu cometi desde que eu me entendo por gente. E aí eu fui parar para pensar, eu cometi esse erro muito, mas assim, muito. E isso me fez tão mal que só depois eu entendi por que minha vida estava indo para um rumo que não era o que eu queria. O primeiro grande erro foi eu não confiava na minha autopercepção. Ou seja, algumas pessoas vão dizer assim: "Ai, eu não lia sinais. Ai, eu não, olha onde eu me meti". Mas eu vou mais além. Sabe aquela coisa de você enfiar o dedo na tomada e você vê que dá choque, mas você acha que isso é normal? Porque você viveu, talvez, acostumada a levar choque e você foi aguentando, aquele choque se tornou comum. E a minha autopercepção, cara, pelas coisas que eu vi dentro de casa, muitas vezes, eu eu cresci e uma das coisas que eu aprendi era que tem até a ver com o meu post que eu fiz hoje aqui no Instagram. E uma das coisas que eu aprendi era de que a vontade do outro, eu tinha que compreender demais o que o outro queria, como que ele queria, se estava bom para ele. Quando eu falo ele, é a pessoa, é qualquer outra pessoa que não eu. Se estava bom, se eu fizesse uma coisa ia desagradar, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, pode ser o vizinho, pode ser, sabe aquela coisa? Cuidado para, não, fulano vai ficar de cara feia. Não, mas para com isso que ele não vai gostar e tal. Então eu cresci entendendo que eu precisava me preocupar mais se eu estava agradando o outro ou não, com as coisas que eu fazia, deixava de fazer, falava ou deixava de falar, e eu esqueci de entender a minha percepção, tipo, Marcelo, o que é bom para você? O que você gosta? O que é certo e errado para mim? Sabe? Até por algumas coisas que eu via dentro de casa, e aí eu vou trazer algumas. Quem assistiu minhas aulas da Semana da Conquista viu minha vida mais profunda ali. Mas eu vou trazer alguns recortes da minha vida aqui, sem medo nenhum de estar expondo alguma coisa, enfim. Mas eu vi várias situações ali dentro de casa que se tornaram tão comuns para mim, porque quando a gente nasce, a gente não sabe o que é certo e errado. É a sociedade, a nossa casa, a nossa família que ensina isso pra gente. Isso é certo, isso é errado, não cospe, não puxa, não bate, não faz isso, não faz aquilo, isso não é bom, isso é tá. Então a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, a partir dessas coisas que a gente vive. E eu vivi muito, como eu falei já, para não desagradar ninguém. E as coisas que eu vi, algumas coisas que eu vi dentro de casa, aí eu na minha cabeça eu até pensava assim, eu falava, gente, isso aqui não, meu pai e minha mãe discutindo por alguma coisa, eu ficava assim, tipo, gente, isso aqui parece que não é normal. Só que para uma criança que vê isso frequentemente, a gente aprende pelo que a gente vê, muito mais pelo que a gente ouve desde pequena. E pelas coisas que eu vi, eu fui entendendo que era normal, sabe? Eu fui entendendo que era normal, às vezes, perder a cabeça, explodir, ter muito ciúme, ser desconfiado. É... E isso comprometeu tanto as coisas, tipo, quando eu comecei a namorar, eu comecei a namorar cedo, mas os meus 2 últimos namoros, eu paguei um preço tão alto por causa disso, por não perceber o que era bom e ruim para mim, sabe? E eu paguei um preço tão alto que aí as pessoas, eu falo para vocês aqui assim, gente, lê sinais desde o início, aprendam a ler os sinais do relacionamento, não confunde ciúme com amor, não confunde frio na barriga e adrenalina com amor, muitas vezes, e tal. Só que antes desse aprender a ler sinais, tem esse conhecimento do tipo, peraí, será que eu acho que eu entendi que era normal, por alguma coisa que eu vivi, ter muito ciúme? Não confiar, para mim era. E aí eu vou usar o termo normal, mas era comum, sabe? Então, desde o início, eu tive namoro que desde o início, cara, tinha cena de ciúme, e eu me sentia, gente, e era uma sensação esquisita. Eu me sentia incomodada, só que eu não percebi, eu não, cara, era como se assim, não, isso foi nada. Não, ele só tá, tipo, eu não lia os meus sentimentos. Esse foi um dos maiores erros e que compromete toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos. Se eu não sei o que é bom para mim, como é que a outra pessoa vai saber?
Pode ser qualquer outra, pode ser sua mãe, seu irmão, sua filha, seu marido, seu namorado. Se você não sabe o que é importante para você, o que é bom, o que é ruim, ninguém vai saber por você, sabe? E eu paguei um preço muito caro. Eu ficava insegura, eu confundia ciúme, achava que desde o início, não, mas é sinal de que ele gosta de mim. Mas por quê? Porque aquilo era familiar para mim dentro de casa. Meu pai tinha muito ciúme da minha mãe também. Pelo meu pai, minha mãe não, tipo assim, não trabalhava, eles tinham valores muito diferentes, sabe? Por ele, ela não trabalhava, ela ficava em casa, ele que teria que trabalhar. E para minha mãe paraibana retada, vou trabalhar, vou ganhar né, viver minha vida com o suor do meu, com esse negócio aí, gente, com o sol do meu rosto, tipo esse negócio aí. E, e então, eu levei muito disso pra minha vida, sabe? Eu fui a filhazinha muito boa, boazinha demais. Aquela filha boa que não queria piorar a situação. Então, eu era muito boa aluna, boa filha, sabe? Boa, simpática, alegre, engraçada, tá, 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 tá. E eu paguei a conta disso quando eu cresci. Porque continuei boazinha demais, mas esse boazinha demais era porque a Marcela não sabia o que era bom, o que era ruim, o que era certo, o que era errado para mim. E como é que eu aprendi isso, né? Como é que eu abri meus olhos para isso? Cara, sofrendo demais. Era como se o universo, eu falo, o universo vai mandando uma pancada cada vez mais forte até a gente aprender o que precisa. E foi assim que eu aprendi, nas pancadas que eu fui levando com os relacionamentos que eu fui vendo com as situações, porque parece que vai ficando cada vez mais forte as situações, a angústia que a gente sente, parece que a situação se repete e vem mais forte, a gente fica pior, mas de certa forma foi assim que eu fui despertando e entendendo assim, peraí, isso aqui não é normal, cara, não é possível que isso seja normal, eu me senti desse jeito, com tanta frequência, sabe? Viver com medo ou tensa do que pode acontecer. Isso aqui, eu fui pelo prejuízo que eu estava tendo, eu falei, isso aqui não é normal, sabe? E eu não sei você aí, mas se a gente é boazinha demais, por trás desse boazinha demais, tem tanta coisa, né? Tem tanta carência, tem tantas querer agradar os outros, querer validar, ah, não, você é boa, não sei o quê. Tem tanta coisa por trás desse boazinha demais, mas só a gente sabe o preço que a gente paga por causa disso, né? Então, esse foi meu primeiro grande erro. E aí você vai falar, nossa, Marcelo, você arrepende disso? Você. Não, nenhum desses erros que eu vou trazer aqui eu me arrependo de ter cometido, porque todos eles, todos, foram um degrau para eu evoluir. Só que eu percebi isso, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas você percebeu a tempo. Olha, enquanto você tá viva, é tempo, tá? Então não existe essa de, eu percebi tarde demais. Enquanto você tá viva, é tempo. Entende isso, pelo amor de Deus, tá? Outro erro meu que eu cometi. Eu quis muito mudar meus pais. Tipo, muito mesmo. Quem assistiu minha aula viu que desde criança eu tentava apaziguar a situação dentro de casa, né? Quem assistiu minha aula viu isso. Como que eu tentava apaziguar a situação ali, o conflito, aquelas brigas, aqueles desentendimentos. Então você vê que desde criança eu tentei, de certa forma, mudar meus pais. Pro bem, né? Tipo, gente, para de brigar, gente, gente, para de discutir, para de falar assim com a mamãe, para de falar assim com o papai, gente, faz as pazes, papapá, papapá, pro bem. Só que aí, quando eu cresci, isso se transformou em raiva pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Então, digamos que, e antes desses 16, dele ter falecido, ele ficou 3 anos mais aqui em São Paulo e eu morava em Porto Velho. Então, digamos que dos meus 13 aos meus 16 anos, eu convivi pouco, né? Muito pouco fisicamente com o meu pai e com a minha mãe também. Então, essa fase minha da adolescência pós-falecimento do meu pai foi muito mais com a minha mãe, né? Eu já estava saindo um pouco da adolescência, mas foi o contato mais que eu tive mais com a minha mãe. E teve uma fase que minha relação com ela era muito ruim. Eu tinha muita. Gente, eu tô abrindo aqui meu coração para vocês, porque eu sou ser humano
E não é porque hoje eu ajudo pessoas e tudo com a minha transformação que eu não cometi meus erros. Inclusive, cometi, aprendi e é por isso que eu tô aqui, entendeu? E teve fases em que eu me irritava muito o jeito dela de ser. A gente, sabe, eu ficava. Ah, eu queria mudar, eu não concordava. Era fase em que eu tava querendo. Tipo, eu discordava, falava, gente, como é que a pessoa fica achando isso? Como é que a pessoa faz desse jeito ainda? Como é que a pessoa cabeça dura desse tamanho? Como é que a pessoa é teimosa? Como é que a pessoa ainda não enxerga isso? Como é que a pessoa. Aí fica, sabe? E aí eu fui percebendo que quanto mais raiva eu tinha, era porque mais infeliz eu estava na minha vida e no meu namoro, na época. Como que eu ia perceber isso na hora, assim, do nada, né? Bote o processo de autoconhecimento aí. E, e aí eu sentia raiva, eu fui entendendo isso, né, gente? Eu sentia raiva por ela ser daquela forma, mas na verdade era uma raiva por eu estar sendo muito parecida com ela, com o que eu mais reprovava. Eu estava sendo teimosa, eu estava sendo cabeça dura, eu estava sendo controladora, eu estava tentando mudar o meu parceiro, eu estava sendo, sabe, tudo aquilo ali, eu estava achando que mulher muda o homem assim da noite para o dia, que controla tudo, e que homem tem que ser assim, nananá, nananá. Então eu tinha raiva da minha mãe no que ressoava em mim. E eu percebi isso fazendo até constelação familiar. E foi assim, cara, meu Deus, tipo, revelador. Quando eu fui me permitir amar do meu próprio jeito, era como se eu estivesse desligando, assim, desse jeito da minha mãe de ser. Isso foi tão libertador porque eu mudei. A minha relação com minha mãe melhorou muito, mas eu mudei. E minha mãe continuou a mesma. Continuou a mesma. Sabe? Já tive raiva do meu pai quando eu era criança também, pela forma como ele tratava minha mãe muitas vezes. Eu achava assim, nossa, e a forma como minha mãe às vezes criticava ele também, eu falava assim, meu Deus. E é parte do processo de crescimento a gente aceitar os nossos pais como eles são. A gente tem uma prepotência e uma arrogância, eu vou falar a gente, porque, tá? Se inclua aí se você sente que é você também, e não se inclua se você acha que não é você. Mas a gente tem mania de achar o que é melhor para os nossos pais, de achar que o que é o certo, o que é o errado, sabe? A gente tem mania de querer mudar. Eu vejo hoje pessoas adultas ainda querendo mudar o pai e mãe, querendo. É, e mais do que mudar, é se incomodando e sentindo raiva por eles serem simplesmente como eles são, cara. Os nossos pais fizeram as escolhas deles. E a gente precisa respeitar isso, por mais difícil que seja. Às vezes você mora com seu pai, com a sua mãe, você vê coisas que você não quer. Ao invés de querer mudar eles, mude você. Ou o seu jeito de ser e pensar, ou se mude da casa deles. De verdade. Porque muitas vezes a gente precisa de um certo distanciamento para a gente ter uma relação melhor. Eu falei isso aqui, eu acho que até na live de ontem, né? Sobre essa questão do meu relacionamento com a minha mãe, como melhorou muito depois que eu casei. Mas, quanta prepotência. E aí, eu terminei o meu último namoro e eu mandei até um e-mail, agora eu não lembro por que que foi até um tempo depois que a gente terminou. Não lembro se foi porque eu recebi o e-mail dele, tipo assim, né, de não para voltar nem nada, mas de seguir a vida, de reconhecer algumas coisas, meio que fechando o ciclo assim. E eu mandei nesse e-mail para ele contando dos meus avanços, assim, respondi o e-mail contando que, né, que eu tinha aprendido muita coisa, que eu tinha evoluído muita coisa, que eu tinha aprendido que eu não precisava amar e ser como os meus pais e ter um relacionamento parecido com o deles, mas que eu podia amar do meu próprio jeito. Eu coloquei essas coisas tudo no e-mail, né? E falei assim: você não tem ideia do quanto que o meu relacionamento com a minha mãe melhorou. O que que tinha mudado aí para o meu relacionamento com a minha mãe mudar? Se eu estava morando na casa com ela, se tudo era a mesma coisa, eu não saí de casa, ela continuava a mesma, porque ela não estava fazendo terapia, não estava na dela, né, vivendo a vida dela. O que que tinha mudado, que a nossa relação melhorou muito? Eu tinha decidido que eu queria ser e amar do meu próprio jeito. Isso me trouxe tanta paz, mas, gente, isso foi tanto de dentro para fora, parece que é um negócio que desabrocha aqui de dentro,
E isso me trouxe tanta paz, que eu olhava para minha mãe e nos momentos que antes eu sentiria raiva, eu olhava e já aceitava, eu falava assim: "Gente, tipo, essa é minha mãe". Aí, às vezes que eu não concordava, eu falava: "Mãe, você pensa assim, eu penso de outro jeito". Serena, tranquila, não era aquela raiva, não era aquele ódio, não era aquele incômodo, porque eu tinha mudado, eu tinha me libertado. Mas isso é uma escolha também, sabe. Eu vejo que tem mulheres que estão percebendo que são influenciadas pelo pai e pela mãe, muitas coisas que vivem no relacionamento, hoje elas vão percebendo e olham para os pais e ficam com raiva disso. Tudo bem, é até passageira essa raiva, mas a gente não pode responsabilizar nossos pais pelas escolhas que a gente faz depois de adulto. Vocês têm que entender isso, sabe. Eu não podia responsabilizar minha mãe por eu ser quem eu era, porque eu sempre tive poder de escolha. Todos nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo tem, sabe. E essa foi a grande virada de chave na minha vida, eu diria, uma das maiores, que mudou meu relacionamento, mudou minha vida, meu relacionamento, né, na época do namoro, mudou a minha vida, mudou meu relacionamento com a minha mãe. Tipo, hoje, se tem alguma situação assim que eu desacredito, que eu discordo da minha mãe e tal, eu converso numa boa, às vezes eu tiro onda, às vezes eu, mas é ela. E ela mudou bastante até nesses últimos tempos, começou a namorar, mudou muito, assim, pra melhor até. Mas o maior presente que eu me dei, não foi nem pra ela, me dei, foi aceitar eles como eles eram, meu pai e minha mãe, sabe. E aceitar eles como eles são, implica em também você dizer assim: "Espera aí, o relacionamento deles era cheio de coisa, conflito, ou traição, ou não sei o que lá, tá-tá-tá. Ok, eles escolheram isso". Porque a gente também responsabiliza ele pelas coisas. Porque muitas vezes eu vejo o filho querendo salvar a mãe, salvar o pai, abrir o olho: "Mãe, você não vê o que você está vivendo? Pai, mas como é que vocês aguentam? Meu Deus!". E aí o filho pega aquela, como se fosse uma missão que eu tinha quando criança, de mudar aquela relação, cara. Deixa, porque é deles, é uma escolha deles. Consciente, inconsciente, o que diacho que é, não importa pra você, sabe. Eu consegui vivenciar isso, esse processo pra mim foi transformador, eu parei de sentir raiva da minha mãe, cara, porque eu tinha deixado de ser quem eu não era de fato. Isso é um processo de autoconhecimento, gente. Isso é um processo de autoconhecimento, tá. Bom, terceiro erro, cadê? Esse aqui, e aí eu vou explicar, né, porque eu coloquei assim: "Eu achava que eu sabia tudo". E esse achava que eu sabia tudo, não era em tom de arrogância, que nunca foi meu forte. Pra você ter uma ideia, eu era tão boazinha que a última coisa que eu queria no mundo era parecer uma pessoa topetuda, que sabe de tudo, que não tá nem aí para os outros ou que não quer ajuda de ninguém, tá-tá-tá. Não, não é nesse tom de arrogância, mas era assim: "Não, eu posso ajudar todo mundo, porque eu não tenho problema". Todo mundo tem problema, meu namorado tinha problema, minha mãe tinha problema, meu pai, é a irmã, é a amiga, é o fulano, vou ajudar cada um, por quê? Porque eu consigo, eu sei de tudo, eu não tenho problema nenhum, eu tô aqui para ajudar eles mesmos, então eu me dedico, eu ajudo todo mundo, porque eu posso. Cara, baixa a bola, aí veio a vida, me virou do avesso, na época que eu bem fui trabalhar na defensoria pública. E aí, quando eu fui virando do avesso, eu fui ajudando as mulheres e fui ajudando aquelas mulheres que eu falei: "Marcela, baixa a tua bola e vai se ajudar, porque você tá indo para o buraco, minha filha, desse jeito. Nesse relacionamento, com essa cabeça, com esse jeito seu de pensar, nessa relação abusiva, nessa relação tóxica, achando que amor é esse negócio aí louco, é esse furacão e tal, achando que você pode ajudar todo mundo e você tá indo para o buraco".
Aí eu falei, cara, não é que é verdade? Eu tentava controlar tudo que eu podia. Eu tentava controlar meu namorado, eu tentava controlar amigos, eu tentava que fosse do meu jeito, as coisas, de um jeitinho meio sutil, que é ajudando, né? Sempre sendo solícita, sempre entendendo, sempre ali disponível e tal, mas porque eu achava que eu estava no auge da sabedoria do ser humano. E não era nada disso. Então, muitas vezes na vida, a gente ajuda demais os outros, ou serve demais os outros, porque a gente se acha sem problema. Eu dou conta, sabe? Eu dou conta, eu não preciso que façam por mim como eu faço por eles. E aí tem uma coisa muito legal que eu acho interessante trazer aqui, que é o seguinte, Bert Hellinger fala isso. Ele fala assim, quando a gente o equilíbrio entre o dar e o tomar, né? Que é ideal ter em todos os relacionamentos. Quando, e eu fui esse tipo de pessoa que eu vou falar agora. Sempre quando eu vou lá, por exemplo, eu te dou um presente, né? Aí, toma essa caneta aqui, lembrei de você, pega essa caneta aqui, viajei e trouxe para você. Aí você, nossa, muito obrigada e tal. Aí você recebe aquilo. Aí você automaticamente, na relação, você fica o quê? Em débito e eu fico com crédito. Porque eu te dei uma coisa, né? E você está em débito comigo. É como se você tivesse, né? Não, deixa eu te retribuir, que aí eu fico com crédito. O que acontece? Tem pessoas que nessa relação de eu dou e eu tomo, tem pessoas que não conseguem se sentir bem e não conseguem ficar em débito com ninguém. E por isso elas não se permitem receber muitas vezes, porque ela não quer nem ter a sensação de que ela está devendo algo para alguém, que ela precisa fazer de volta. Ela é tão controladora do universo, ou acha que é a rainha da cocada branca, e eu fui esse tipo de pessoa. Eu era que fazia tanto pelos outros que eu não queria ficar em débito com ninguém. Era melhor que os outros ficassem em débito comigo. E o que era comum acontecer comigo? Eu fazia tanto pelos outros que sempre o meu namorado, quem quer que seja, estava em débito comigo. E aí eu ia lá, eu que cobrava, ou ficava dentro de mim assim, nossa, mas fulano não me valoriza, faço tanto, parece que ninguém aqui me reconhece mesmo. Nossa, aí você fica com essa sensação, cara. Mas porque eu não entendia que eu tinha esse movimento de é melhor o outro ficar me devendo do que eu dever a ele. E uma relação saudável pode ser de marido e mulher, namorado, namorada, mãe, filho, tal, qualquer relação. Precisa ter o equilíbrio. É uma relação em que uma hora um tá com crédito, mas outra hora ele vai ficar em débito. E aí troca. Entendeu? Troca. E vai trocando. Porque se só um fica em débito e só o outro fica com crédito, a relação não se sustenta. Então, isso é um tipo de controle, isso é um tipo de. Aí eu vou chamar de arrogância. Não é uma arrogância por mal, arrogante, mas é um tipo de. Peraí, não, é melhor eu não receber. Tem pessoas que são assim, não precisa, nossa, imagina, não precisava, aí você pega, não, precisa não. Aí sai com alguém, com uma amiga, te chama, é seu aniversário, vou dar um exemplo básico, te chama, é seu aniversário, aí ela quer pagar para você fazer esse agrado, você fala, não, aí briga, puxa a carteira dela, papapá, e não, é aquela ziquezeira, e não deixa, por quê? Porque você não consegue ficar com a sensação de estar em débito com alguém e retribuir. E eu aprendi isso na minha vida, gente, quando eu também aprendi isso, que eu não sabia de tudo, que eu merecia receber, dar, mas também a receber, sabe? Isso muda, tipo, tudo, cara. Tudo. A gente para de ser arrogante, a gente para de ser controladora, a gente baixa a nossa bola, a gente deixa o outro que está com a gente ter prazer em fazer por nós também,
sabe? O outro se sente digno de agradar. Peraí, tipo, imagina seu namorado aí, seu marido, o que quer que seja, quer te levar para jantar e, se bem que esse exemplo que eu vou dar, você vai, não sei, tem mulher que não gosta, né? Mas ele quer te levar para jantar, ele quer pagar tudo, quer te dar isso de presente, ou ele faz questão, não, deixa eu pagar tudo e tal. Tem mulher que vai falar, não faz mais do que obrigação, né? Mas eu sei que tem mulher que vai falar, não, 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 faço questão de dividir, eu faço questão de não sei o quê, e não consegue receber. Às vezes é só na palavra, ele dá uma coisa para você e você fala, não precisava, ao invés de agradecer, obrigada, eu mereço, eu aceito. E aí, no momento futuro, que vem o equilíbrio, você dá uma lembrancinha, e uma lembrancinha melhor até, que aí é o dar e o receber, que você dá um pouquinho, o outro vai lá e dá um pouquinho a mais. Aí ele ficou em débito, ele vai lá e dá outro pouquinho a mais. Entendeu? E o que fazer para mudar isso? Gente, ter isso claro para você. Aonde, em quais situações da minha vida que eu estou muito mais dando e não quero nem receber. Pode ser com o seu namorado, pode ser com a sua mãe, pode ser com quem quer que seja. Sabe? E aí você tem que mudar esse tipo de pensamento. E dizer assim, não, pera, eu quero ter um relacionamento que dê certo? Quero. Então eu preciso aprender que precisa ter um equilíbrio essa relação entre o que eu dou e o que eu tomo. Ficar em débito, você ter que retribuir um dia alguma coisa que alguém te fez, não é ruim também. O relacionamento precisa se sustentar assim, sabe? Então, a gente muda tendo isso claro na nossa cabeça. Hoje, se meu marido quer me agradar, me agrada. Nossa, quer me dar um presente? Amo, mereço, me dê, recebo. Quer pagar uma coisa maravilhoso. Eu elogio, eu agradeço. Eu, sabe? Não tem essa de eu vou lá e também surpreendo, faço alguma coisa, tal e tal e tal. Então não tem essa de agora olha como é difícil, né? Vou pegar um exemplo, tadinha. Não sei se minha mãe tá aí, mas vou pegar o exemplo dela. Ela foi do tipo que sempre fez muito lá em casa, por todos, muito, 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 muito. E eu sinto que ela tem essa dificuldade, não, talvez não mais, mas de ficar em débito com as pessoas. E uma das coisas que ela mais se queixava era que a gente não ajudava em casa, a arrumar a casa, a fazer isso, a fazer aquilo, tal e tal e tal. Aí eu falava comigo, eu falava, mas ela não dá espaço. Tipo assim, como é que eu vou fazer se é um furacão ambulante fazendo tudo, pá, 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 tá, 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 tipo, faz, 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 faz. Então a sensação que eu tinha, eu ficava incomodada de ver uma pessoa sobrecarregada ou de uma pessoa só dando, dando, dando e não se permitindo receber. Mas eu não conseguiria. É difícil, cara. Se você ser uma pessoa que não aceita receber, é difícil conviver contigo. Era difícil conviver comigo também. Sabe? É difícil. Porque tem mulher aqui que quer um relacionamento maravilhoso, mas ela tem que mudar esse pensamento. Então, ela tem que mudar esse pensamento. Porque senão, ou ela só vai atrair caras que são egoístas e por isso ela não precisa se esforçar para receber muita coisa, ela dá muito, faz muito, ou vai ficar talvez sozinha, ou vai ficar de alguma forma muito insatisfeita. Entendeu? Então, assim, esse do que eu tinha tudo para ajudar os outros e tudo, foi um dos meus. Percebe, gente, como Aí vocês vão vendo eu falando aqui e vão vendo que tudo que eu estou falando é a partir de algo que eu aprendi. Antes eu não pensava desse jeito. Antes eu não via problema em certas coisas. A Marcela de antes. Mas isso é o processo de crescimento, tá? Faz sentido aí para vocês, gente? Toma ali água. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Então, eu já falei 3, né? Que eu não confiava na minha percepção, que eu sentia raiva dos meus pais e queria mudar eles, e que eu tinha tudo para ajudar os outros e, enfim.
E a última, que na verdade está interligada também, é: eu queria muito. Faz muito sentido, suas lives são perfeitas, sempre encaixa igual uma luva. Que bom, gente. Que bom, que bom, que bom. Que continue encaixando aí para vocês. E a última minha, que está interligada também com, né, com as outras, eu não respeitava os homens. Isso é muito sério. Como que eu não respeitava os homens? Também, pela convivência que eu tive dentro de casa, eu via muitas críticas. Seja pelas circunstâncias que for, mas eu via muita insatisfação. É meio que aquela coisa, né? Duas pessoas muito diferentes. Hoje eu consigo ver isso também, né? Talvez por não falarem a mesma linguagem do amor, nem saber qual que é a linguagem de amor um do outro. Aí um não se sentia amado, valorizado, o outro reclamava daqui, papapá, papapá, papapá. Mas eu cresci achando que a mulher era a coisa, a única pessoa que fazia o que botava para frente uma família, o relacionamento, que a mulher que tinha que tal. Mais pelo lado até da minha família de mãe. Minha avó Dorinha paraibana, arretada, sabe? Que eu já contei aqui, derrubou a casa enquanto meu avô estava dormindo, botou os trem em cima do jegue e foi lá morar num lugar melhorzinho, porque ele não queria que ela fosse, e ela, teimosinha, mulher macho, sim senhor, foi. Então, por essas situações, assim, que foi chegando até mim, de que a mulher era o papel mais importante e o único papel reconhecido num casal, numa família e tudo. E, cara, como é que isso refletiu na minha vida? De várias formas. Desde os meus namoros, dos namoros que eu tinha a ilusão de que se não fosse eu na vida dele, ele não seria ninguém. Começava por aí, sabe? Então são formas sutis, muitas vezes sutis, da gente não respeitar o homem. Eu falo homem, qualquer um, homem, mulher, essa relação homem e mulher, mas qualquer homem em si. Então eu tinha essa sensação de que o outro, se não era eu na vida dele, ele não ia ser ninguém, por exemplo. Não, mas porque ele precisa de mim. E aí vinha a Marcela e queria mudar o fulano, por mais que ele fosse desleixado daqui, complicado dali, explosivo daqui lá, e no ciumento do não sei aonde, e não sei o que, não sei o que. Não, a Marcela, mas ele precisa de mim na vida dele, e eu sou, né? Isso era uma das formas de eu não demonstrar respeito pelos homens em si. Eu me achava melhor que eles. Tipo, eu achava que você não sabe de nada, eu que sei. Isso é brincadeirinha nesse tom, assim. Tipo, eu não valorizava, eu não sei nem como explicar para vocês, mas eu não valorizava, eu não sabia o que que era, por exemplo, tomar uma decisão e você perguntar para o seu marido se é melhor aquilo. Amor, o que que você acha? Estou pensando de fazer tal coisa, coisa simples. O que que você acha desse final de semana a gente ir para um clube, hein? Tava pensando. E aí ele falava, amor, acho que não é bom não, porque eu já estava programando tal coisa para nós dois e tal. Aí ela falou, não, então tá. Eu não sabia o que que era isso. Eu sabia o que que era assim. Hein, combinei com a fulana da gente ir esse final de semana lá pro clube, viu? Já se programa aí, meio-dia no sábado a gente vai, tá bom? Aí o outro fala, como assim? Você programou e tal, tal, tal? Ela falou, vai, programei, o que é que tem? Tem alguma coisa marcada no sábado? Não tem, então vamos. Tipo, isso, hoje, eu tenho muito claro para mim que é uma forma grotesca de um homem se sentir desrespeitado, por exemplo. Eu não sabia o que que era tomar uma decisão em conjunto, eu não sabia o que que era elogiar uma coisa boa que ele faz, eu achava que isso era ridículo, que ele ia ficar se achando, que ele ia isso e aquilo, porque não tinha isso na minha realidade. Não tinha. Então, como é que eu ia? Sabe, é aquela coisa. Como é que eu falo? Que o bom, o ruim parece o certo. E o bom parece estranho. Presta atenção. Dependendo da realidade que você veio,
você acha que o ruim é o certo e o bom é estranho. Então eu tive que mudar as coisas tudo dentro da minha cabeça para ter hoje o relacionamento que eu tenho, sabe? Então, assim, nos mínimos detalhes, eu não respeitava os homens. E aí eu vou te dizer uma coisa, sendo do fundo do meu coração, você acha que eu conseguiria ter o relacionamento que eu tenho hoje, ser tratada como eu sou hoje, se eu não tivesse mudado não só a minha forma de pensar, mas a minha forma de agir em relação ao meu marido, sabe? Tanto que teve uma live aqui que eu fiz, qual que foi, gente? Eu acho que foi de como fazer. Ai, eu não lembro o nome dela, mas foi uma live maravilhosa que eu falei 9 dicas de como fazer o homem, não lembro, mas é de como fazer o homem talvez se sentir respeitado, não sei. E que antes de fazer a live eu fui perguntar do meu marido, né, se ele achava, eu coloquei as dicas que eu ia dar para vocês, é a live da mulher macho, gente, pronto. É essa live da mulher macho que eu fiz, né, como deixar de ser mulher macho. E na verdade o deixar de ser mulher macho no aspecto do relacionamento é aprender a respeitar o papel do homem. Resumindo, é isso. E aí, antes de eu ir com a live pro ar, aí eu montei, né, o conteúdo todo, vim com ele e perguntei, falei, amor, você acha que eu critico você na frente dos outros? Por exemplo, eram algumas coisas que tinham lá. Você acha que está? Ele falou, não, 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 não. Tipo assim, aí eu fui ficando, eu falei, gente, tipo, cara, porque ele não conhece a Marcela de antes, mas eu conheço. Eu falo, tipo, cara, como eu evoluí e as coisas para mim já são muito naturais. Porque hoje eu consigo, nas atitudes, fazer ele se sentir extremamente respeitado. Hoje, eu não tomo decisão sem consultar o meu marido, assim, e, e tem mulher que fala assim, eu vou ficar pedindo benção, eu que não sei o quê, e tá, que eu não sou, que eu não dependo de macho, que eu, e não sei o quê. A gente fica numa visão tão limitada das coisas que a gente trouxe de casa, que isso, muitas vezes, impede você de ter o relacionamento que você quer e merece, sabe? Então, quando eu mudei a minha visão, hoje eu tomo decisões muito junto com meu marido. Eu peço a opinião dele. Cara, eu elogio ele sem problema nenhum. Eu jamais fico criticando ele na frente das outras pessoas, mas era o que eu via. Vocês estão entendendo tanto que eu tive que mudar? Vocês não estão, eu acho que vocês não estão entendendo, não. Acho que não estão, sabe? E eu tive que mudar completamente a minha forma de me relacionar. As mulheres às vezes falam, Marcela, como tem um homem que te ama, que te admira, igual o Gustavo Lima faz com a Andressa lá. Eu nem sei como é que é a relação de Gustavo Lima com a Andressa, a gente só vê o palco deles, né? Mas se eu tivesse que dar uma resposta, conhecendo a minha relação hoje, os meus bastidores hoje, eu diria que é, cara, aprende a respeitar o homem que você tem do lado também. Porque a relação não é só uma mulher que toca para frente, o homem tem o papel dele, sabe? E eu ouvia muito também, minha mãe, minha tia falando assim, porque se não fosse Dorinha, que é minha avó, né? Porque se não fosse Dorinha, e se não fosse Dorinha? E aí eu virava assim para minha mãe e falava, mãe, e o avô? E o vovô? Se não fosse ele também não tinha você, não tinha Dorinha com esses tanto de filho, não tinha. Independente do papel que ele teve, ativo ou não, ou mais passivo, ele tem o seu lugar, cara. E eu não ouvia falar essas coisas. Eu não ouvia elogios sobre o meu avô. Então eu cresci com a ideia de que é a mulher que toca o barco para frente também. E não é por aí, sabe? Não é por aí. Então esse último que eu coloquei aqui, que eu não respeitava os homens, foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Mas assim, muito. Aí eu vou falar assim, né? Aí tem mulher que vai falar, nossa, meu Deus, nossa, como eu devia ter aprendido isso antes, porque senão ele não tinha me tratado também com estupidez, não tinha sido grosso, não tinha me agredido, não tinha sido ignorante. Calma, porque um erro não justifica o outro.
Um homem, quando ele se sente desrespeitado, realmente ele tende a ficar com raiva, a ficar irritado. Mas nada que você tenha de defeito dá o direito para ele de ferir sua honra, sua dignidade, de te ofender e tudo, sabe? Então, se eu tô te falando essas coisas agora e tem várias fichas caindo aí, e por um acaso tá vindo uma culpa, meu Deus, tá vendo? Era assim por causa assado, meu Deus, se eu tivesse feito tudo diferente, ele tinha sido um príncipe, um gentleman, um não sei o quê. Não, não é assim também, sabe? Porque o meu marido, por exemplo, desde o início, como namorado, desde o início, ele nunca apresentou sinais de ser ciumento obsessivo, de ser desconfiado, de ser explosivo e não sei o quê, e não. Sabe? Pelo contrário. Então, as pessoas também que. Eu tô te dizendo isso porque eu sei que cai ficha aí para você. Eu sei que vai cair nas fichas aí. Então, deixa as fichas caírem, mas usa essas fichas para tocar daqui para frente. Olha para o que você já fez ou deixou de fazer, só para você aprender. E você pode estar com 30, 40, 50, 60, 70 anos, seja lá a idade que você tiver. Não tem a idade certa para a gente aprender e mudar. Sabe? Tem a idade que você está agora. É essa a idade, é esse o momento. Entendeu? E é isso, gente. Eu sempre falo demais. A live sempre fica durando 1 hora. Ontem ficou faltando 20 segundos e eu perdi a live. Então hoje eu quero terminar um pouquinho antes, para eu não correr risco de, sabe, naquela correria e tudo. Mas foram esses os meus maiores 4 erros, viu? E eu espero que se você esteja se reconhecendo neles, o que é bom, mude. Escolha mudar, sabe? Escolha mudar, porque é você que vai colher esses frutos. E você pode ver que todos os meus erros, eu achava que o problema estava fora, né? Minha mãe, os homens, enfim, eu ajudava todas as outras pessoas, porque elas que tinham problema precisavam de ajuda. E o aprendizado e a transformação veio quando eu olhei para dentro de mim, sabe? Então, é um processo maravilhoso. E o resultado é você que colhe. É você, se você tem um parceiro, é sua família, sabe? Então, vale muito a pena. Agora, uma coisa é, não mude com o principal objetivo de fazer a outra pessoa mudar. Porque isso é muito mais manipulação do que transformação. Mude, porque é o melhor para você, sabe? O outro pode mudar, o outro pode não mudar, o outro pode ser reflexo das suas mudanças. Vocês podem evoluir juntos, o que quer que seja. Mas se você coloca como objetivo a mudança do outro, você corre o risco de mudar por 1 mês. Ele continuar igual, você se frustrar e falar assim: isso é uma bosta. Esse homem, vou respeitar homem? Que se lasque. Isso não é mudança interna, de dentro para fora, sabe? Então, mude por você, para você. O principal motivo precisa ser você, tá? Por mais que seja ter um relacionamento melhor, ter uma família mais estruturada, por mais que seja esse um para quê maior, o que quer que seja, mas quem vai ser a maior beneficiada é você, minha filha. Entendeu? Então mude por você, porque o que você fez até hoje te fez mal. É você que tem que avaliar a sua vida, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa live, eu espero que ela fique salva aqui no IGTV, tá bom? Quem não garantiu a vaga no Método Rios, garante. Vai no link aqui da minha bio, se cadastra, garante sua vaga lá, que é por tempo limitado. E as vagas também são limitadas, para eu atender todo mundo e dar atenção para todo mundo. O povo tá falando aqui, você é simplesmente maravilhosa, fica mais. Daria, né? Pra gente ficar batendo um papo aqui, eu tomando um vinhozinho ali, alguma coisinha comendo e a gente conversando, daria mesmo. Mas vamos ter várias lives por aí, e eu espero vocês aqui. Espero que tenha ajudado vocês essas minhas sacadas, tá? Que tenham aberto aí alguma luz, sabe, algum insight, porque é assim que a gente evolui. A Fê falou, eu garanti, isso aí, Fê.
Já tem algumas pessoas aqui da turma nova, muito bom. Então, um beijo, fiquem em paz, muita evolução, muito autoconhecimento. Maricléia, meu amor, um beijo, perdão, viu, por ter trocado seu nome. Troquei o nome, fui mandar um áudio para Maricléia no direct ontem à noite. Eu terminei a live, fui responder um monte de gente, né? Que eu precisava responder. Aí chamei a Maricléia de Grazi. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, e a Grazi ficou tão na minha cabeça e troquei o nome, mas enfim, eu faço o meu melhor, gente. Vocês moram no meu coração, tá bom? Um beijo, Daiane, Fê, Natália, fiquem em paz, viu? Vocês já moram aqui no meu coração, mesmo que eu não conheça vocês pessoalmente. Um beijo, vou indo nessa. Até mais.